Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como fazer uma ligação em série para vocês ligarem os LEDs numa fonte de 12 volts. Então eu vou estar fazendo um circuitinho aqui com ligação em série de 3 LEDs e um resistor. E vou estar explicando mais ou menos durante o vídeo quais são os cálculos ali utilizados. Bom, primeiramente, eu tenho aqui 3 LEDs brancos e 3 LEDs azuis. Esses LEDs eles têm a mesma quantidade de watts e de volts. O que pode ser diferente se você utilizar, por exemplo, o LED vermelho, que tem uma quantidade de volts diferente. O LED branco, por exemplo, vou ver aqui na tabelinha do vendedor, ele tem entre 3.0 e 3.4 volts. Vamos considerar que ele tem 3.2 para ficar ali no meio. O LED azul, nós temos ele na mesma proporção, 3.0 a 3.4 volts. Já o vermelho, para quem for utilizar vermelho, o vermelho tem de 2.4 a 2.6 volts, então é 1 volt a menos. Então isso tem que ser calculado aí na hora de fazer o seu circuito, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar primeiramente para vocês como é o LED e depois eu vou colocar ele também em algum lugarzinho mostrando um desenho dele para vocês entenderem melhor, porque ele é bem pequenininho. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Ele tem aqui nesse ladinho um sinalzinho de mais e nesse outro ladinho aqui um sinal de menos, que indica que ele é positivo e esse lado aqui é negativo. Todos eles vêm com essa marcação, independente da cor e da voltagem. Nós temos também aqui o dissipador estrela. Ele segue mais ou menos o mesmo esquema do LED. Ele tem aqui então esse lado aqui que são os positivos e esse lado que são os negativos, certo? Também vou deixar na tela aí para vocês verem melhor ele em tamanho grande. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós precisamos colar esse LED, esse dissipador estrela, no nosso dissipador aqui de calor. Aqui, como dissipador de calor, eu estou utilizando um trilho de guarda-roupas. Não é o mais indicado, viu pessoal? Estou fazendo isso para demonstrar para vocês. Cheguei a fazer uma luminária para um amigo com esse material aqui. A gente colocou bastante cooler, tá perfeito. Sensacional, ficou muito bom. Mas não vou dizer que é o correto. Na minha luminária vocês sabem que eu utilizei um dissipador já bem mais robusto. Mas vamos lá. Primeiro passo então, nós vamos marcar onde nós vamos colar os dissipadores estrelas. E aí eu vou mostrar para vocês que cada um tem uma posição de ligar. Vamos definir aqui na nossa barra de dissipador que esse lado aqui vai ser o positivo, certo? E esse lado aqui vai ser o negativo. E vamos então... vocês aí, lógico, vão projetar onde vocês querem colocar os LEDs de vocês direitinho. Na minha aqui, como é só um teste, eu não vou nem marcar. Eu vou simplesmente colando aqui dividido mais ou menos. Então eu vou fazer uma ligação com 6 LEDs, 2 ligações de 2 circuitos de 3 e um resistor. O resistor, pessoal, é para utilizar aquela potência da fonte que vai sobrar. Então, se nós temos o LED que tem 3.2, 3.4 volts, a gente pega esse LED, faz ele vezes 3, por exemplo. Nós vamos fazer aqui o cálculo. Se nós pegarmos aqui 3 LEDs vezes 3.2 de voltagem, nós teríamos 9.6 volts, certo? Então, se nós pegarmos 12 volts menos 9.6, sobra 2.4 volts. Esses 2.4 volts não é suficiente para eu adicionar um outro LED no circuito. Então, eu adiciono um resistor que ele vai estar segurando aí essa voltagem que não vai ser utilizada pelos LEDs, certo? Se você não colocar, você corre o risco de queimar os seus LEDs. Na minha outra luminária, vocês viram que eu não utilizei resistor, mas eu fiz um cálculo para bater a voltagem máxima em cima dos LEDs e assumi o risco, né, caso tenha alguma oscilação aí de energia da minha fonte.
mas na teoria é para ocorrer tudo certo. E na prática também está dando tudo certo. Está lá faz praticamente um ano, está tudo beleza. Então vamos começar aqui colando os nossos dissipadores. E para isso eu vou precisar da cola térmica. Tá aqui a cola térmica. O mesmo vendedor onde eu pego os LEDs já tem a cola térmica, viu pessoal? Já tem os resistores. Se você perguntar certinho, ele já vai te informar ali qual resistor melhor calculado ali para o seu circuito. E o vendedor, outra coisa pessoal, não adianta vocês me perguntarem, tal LED vai dar certo, ou me mandar um link de um LED que encontraram aí no AliExpress se vai dar certo. Eu não sei, porque o único teste que eu fiz foi com esses LEDs aqui. Eu comprei esses LEDs com esse cara aqui, ó. Cia do LED. Eu vou deixar na tela aí para vocês verem também. Então eu não sei se outro LED vai ser igual ao dele. Não sei onde ele compra, não sei como é que funciona. Então o meu cálculo foi feito em cima desse, deu certo, então eu só recomendo ele, por uma questão de testei e deu certo. Eu vou comprar um outro LED que não vai emitir a mesma quantidade de nanômetros. Aí, se eu indico para vocês, fica ruim, né? Então, vamos pegar aqui a colinha térmica. E vamos pegar o nosso dissipador estrela. Não precisa, pessoal, lotar de cola. Só que também não adianta só dar uma borradinha aqui que não vai segurar e não vai dissipar o calor. Essa cola ela serve para transmitir o calor dessa plaquinha para essa placa. Então, na hora que vocês forem fazer aí, pessoal, dá uma limpada com álcool na plaquinha e na superfície onde você vai colar. Eu, como estou fazendo somente um teste, vou colocar aqui. Vou tentar chegar mais perto, ver se dá para ver. Olha. Então, eu dou uma melecadinha aqui. Dou uma espalhada. Para quem aí conhece um pouco de manutenção de computadores, é igual passar pasta térmica no processador. Tá vendo? Ó? Não fica aquela coisa grosseira. Olha, ele cobre totalmente a placa, mas ele não fica aquela coisa grosseira. E também não fiquei esfregando para ele dar conta de cobrir toda a placa. Ele ficou com folga. Então, e aqui é o seguinte, pessoal. Na plaquinha tem o sinal de mais de um lado e o de menos do outro lado. Então, eu vou colar o sinal de mais todo apontado para cá, que é onde eu quero que seja o positivo da minha luminária. Então, vamos colocar aqui o nosso primeiro dissipador. Aperta ele bem para que a cola fique uniforme ali embaixo e o seu dissipador não fique dançando. Feito. Você vai ver que a cola ela estoura um pouquinho para os lados, mas é pouco, por isso que você não pode passar muito. E vamos lá para o segundo. Mesma coisa, passa ali a colinha, dá uma acertadinha com o dedo. Não muito, mas também não precisa miséria. Presta atenção no positivo para ficar para o lado positivo da nossa barra. Aperta legal. Vamos para o próximo. Vamos ver se dá para pegar bem nessa câmera. Passa ali. Esfrega. Espalha. Espalhou legal? Confere. Positivo vai para aquele lado. E vamos colar. Vamos ao próximo. Então, pessoal, eu já tenho aqui todas as minhas os dissipadores estrelas colados. Então eu poderia estar fazendo agora da seguinte forma. Poderia pegar o fio e já soldar os dissipadores um no outro. Mas eu prefiro soldar
eu prefiro colar os LEDs em cima e depois eu soldo o LED em cima de cada LED. Isso fica a critério de vocês. Então, eu vou estar pegando aqui o LED. Vamos começar aqui por um LED branco, certo? Aí, o interessante é você esperar dar uma secadinha na cola do seu dissipador. Mas aqui, como é um teste, você vai pegar aqui a bundinha do seu LED, você vai prestar atenção aqui no sinalzinho, ó, esse lado aqui é negativo, então vou apontar o positivo para o lado positivo da minha régua, certo? Vamos lá, vamos passar a cola. A forma de colar é o mesmo esquema do dissipador. Então, colocou o lado positivo para o lado positivo. Aí você vai ver que no seu dissipador estrela, ele tem aqui essas chapinhas, essas marquinhas. Então você vai colocar o seu LED exatamente em cima da marquinha. O lado negativo aqui em cima do lado negativo e o lado positivo em cima do lado positivo. Depois eu vou mostrar mais de pertinho e mostrar aqui na tela para vocês como que ele fica depois de colocado em cima do dissipador. Então vamos lá. Negativo no negativo e positivo no positivo. Vamos dar uma apertadinha. E agora eu vou colar um azul. Vamos fazer essa luminária acender interligada. Depois eu posso colocar ela no aquário no final para vocês verem como que ficou. Vamos lá. Colando os LEDs. Agora vamos um branco, sempre prestando atenção, positivo do lado positivo, negativo do lado negativo. Se você ligar um invertido, a sua série não vai acender. Provavelmente você não vai queimar o LED, mas não vai acender. E um LED não acendendo, a série inteira se apaga. Aliás, nem acende, né? Vamos lá. Ficou meio torto. Conferir aqui o negativo. Se vocês prestarem atenção, todo lado negativo tem um furinho também bem em cima, que é difícil ver, mas o lado negativo tem um furinho. Eu vou deixar na tela aqui, melhor para vocês verem. Vamos para o nosso último LED, agora é um azul. Bom, estamos com todos os LEDs aqui colados. E agora vamos começar a fazer a ligação. Então, vamos primeiro ligar um fio, que seria o nosso fio, a nossa entrada positiva, certo? Que seria aqui, né, o lado positivo aqui da nossa placa, do nosso dissipador. Então vamos descascar um pedaço aqui do nosso fio. Vocês podem ver aqui que o fio é um fio fino. Vamos usar o araminho de solda aqui. E o nosso ferro de solda que já está quente aqui. Então, nesse momento, pessoal, quem não tem prática é meio complicado para fazer a solda. O correto é alguém estar segurando o fio ali para você. Ou você pega aqui uma fita isolante e cola ele antes de você aplicar a solda.
Então você pega aqui um pedacinho, cola do lado do seu fio. Ajusta certinho o seu fio em cima do dissipador. Façam isso depois que já tiver tudo seco a cola, viu pessoal? Eu estou fazendo assim, estou tendo um pouco de dificuldade porque o dissipador ele se mexe. E o LED também se mexe. E a solda, pessoal, não tem segredo. É encostar o ferro de solda em cima, deixar derreter. O meu ferro de solda está bem ruim, mas ainda assim dá para quebrar um galho. Derreteu. Depois eu mostro para vocês de pertinho como que ficou a solda. E aqui o meu positivo já está ligado. O meu positivo, lembrando, da primeira série que eu vou fazer. Eu vou ligar esse LED branco com esse branco com esse branco. E agora, vamos pegar aqui um outro pedaço de fio. Daí vamos medir então desse branco até esse outro branco. Vamos deixar o azulzinho ali de fora. Vamos fazer o esqueminha aqui de colar com a fita isolante e vamos colar. Soldinha perfeita. Vamos ligar lá no outro branco. Aqui, pessoal, um detalhe que vocês já perceberam, né? Eu ligo o negativo dessa no positivo dessa, o negativo dessa no positivo dessa. E no final vai sair o negativo, que é onde eu irei colar, irei soldar o resistor. Esse resistor é um 2R2 de 2 watts, tá bom? Mas isso daí o próprio vendedor do LED, ele indica para você na hora da sua compra. Pessoal, eu não sou técnico em eletrônica, nem nada disso. Então eu não vou ensinar vocês a fazer o cálculo do resistor. Mas tem aplicativo que ajuda você a fazer o cálculo. E como eu disse, o próprio vendedor, ele te auxilia. Se você comprar com o rapaz aí da CIA do LED no Mercado Livre, você manda a pergunta e ele te auxilia a escolher o resistor. Vou ter que pegar mais fio. Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui, o que nós temos agora? Um LED, dois LEDs, três LEDs ligados. Então, chegou a hora do resistor. Nós podemos colar o resistor no LED e colar o fio no resistor, ou nós podemos colar um fio e depois colar o resistor no fio, soldar, né, no caso, e soldar outro pedaço de fio. Aí, independente, cada um faz da forma que preferir. Eu vou colocar o resistor direto aqui no meu LED e depois vou soldar o fio aqui na outra extremidade do meu resistor. Tanto faz você colocar assim ou assim.
Mas, por questão de ordem, eu vou colocar o vermelhinho para a direita, que vermelho é positivo, né? Vamos lá então, vou cortar aqui esse cabinho do resistor, que ele é bem grande. Vou fazer o esqueminha da colagem aqui para não dar erro. E vamos soldar o bichinho. Então, uma extremidade do resistor já colada. Já posso colar o outro lado aqui, que é o fio, onde vai ser colado o fio no meu resistor. Então, como aqui é a saída negativa, eu vou colocar um fio preto para demarcar aqui o negativo. Então, olha só. Aqui nós já temos uma série concluída. Aqui nós temos 1, 2, 3 LEDs que estão consumindo, vamos lá, 3 LEDs vezes 3,4 volts, vamos jogar aqui pela voltagem máxima do LED, dá 10,2, certo? Mas a fonte é 12 volts, nós estamos consumindo em LEDs 10,2. O restante fica por conta do resistor, certo? Vamos agora começar a nossa outra série. Se eu ligasse isso aqui no negativo da fonte e isso aqui no positivo da fonte, 12 volts, essa série já acenderia sem problema algum, já está montadinha. Mas vamos colar a outra aí antes da gente testar. Como acabou aqui o meu fio amarelo, eu vou fazer com esse fio vermelho. Esse fio eu estou aproveitando de uma fonte de computador que eu tinha parada aqui, estragada. Mesmo esquema, cortou. Desculpa, viu, pessoal, ter ficado despadronizado os fios, mas é que eu estou fazendo com os fios que eu tenho aqui. Então vamos lá, aquele mesmo esquema. Positivo, vamos colar em cima do positivo. Vamos fazer o esqueminha da cola. Como eu falei, quem não tem prática, cola antes de soldar. Eu não tenho prática, pessoal, eu sou desenvolvedor web. Estou brincando aqui de fazer circuito de luminária.
Pronto, mais uma série colada. Agora nós vamos colocar o resistor. E agora só falta soldar o último fio no resistor. Vamos pegar aqui um outro fio preto, simbolizando ali o negativo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha dado para vocês entenderem como que é feito o esquema da ligação. Então vamos recapitular o lado positivo da barra. Apontamos todos os positivos dos dissipadores estrelas para o lado positivo. Colamos todos os LEDs apontando para o lado positivo, apontando para o lado positivo, e o negativo apontando para o lado negativo. Colocamos aqui os resistores. Então fizemos aqui uma série com 3 brancos e um resistor, 3 azuis e um resistor. Aqui a saída negativa, onde nós vamos ligar na nossa fonte, o negativo. E aqui onde a gente vai ligar o positivo da nossa fonte de 12 volts. Então aqui ficou fio amarelo marcando o branco e fio vermelho marcando aqui a série azul. Nós vamos fazer um teste lá no aquário. Não ficou aquela belezura, que foi realmente só para exemplificar aí para vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Pessoal da companhia do LED, que é onde eu pego os LEDs aí, se quiserem colocar o meu projeto, esse exemplo, para o pessoal ver e aprender como soldar os LEDs e fazer uma série em 12 volts, tá autorizado. Tem alguma coisa na tela desse celular aqui. Isso aqui a bateria tá ficando fraca. É. Pode até tirar ele daí. Cortou o fio. Pode tirar ele aí e parar o vídeo. E essa foi a nossa luminária aqui, com 3 azuis e 3 brancos, utilizando os resistores para fechar a série. Então tá aqui os LEDs direitinho, conforme a gente colou, os resistores, tudo soldadinho, bonitinho. Se alguém nunca viu, eu tenho também um aquário aqui com o Oscar. O plantadinho tá lá. Mas hoje ele não é o foco. Então vamos lá. Eu vou colocar a luminária, eu vou posicionar ela aqui, certo? E agora eu vou ligar ela aqui atrás. Então, luminária ligada, com aqueles LEDs brancos e azuis. É isso que a gente tem, esse efeito que a gente tem. O aquário ficou muito bem iluminado, porque é um aquário pequeno, né, de 100 litros. E os elementos dentro dele são brancos, então refletiu legal a cor. Vamos ver aqui. Tá aqui a nossa bichinha. Funcionando 100%. Então, é isso aí, pessoal. Quem quiser desenvolver o seu projeto de luminária, dá sim para fazer em casa de uma forma bem satisfatória. Um abraço a todos.